de ação, que parte da premissa básica de que o problema ele está diretamente relacionado à causa raiz. O A3 ele é uma ferramenta referência ao potencial de utilidade e organização, e ele foi desenvolvido pela Toyota com o objetivo de agrupar informações relevantes e estruturá-las para a solução do problema. O A3 ele é a chave tática da Toyota na arte de fazer acontecer. A Toyota ela vem trabalhando com melhoria contínua há um bom tempo, né? Ela que partiu dessa ideia de produzir mais em menor tempo, com menos desperdício, que foi nomeado de Lean Manufacturing, e a partir daí ela foi desenvolvendo outras ferramentas. O A3 foi uma dessas ferramentas. Inclusive, ele é baseado em outras ferramentas que também são provenientes da Toyota. Uma delas, que tem grande importância na composição do A3, é o PDCA, que é o ciclo de planejar, fazer, verificar e agir, que é um ciclo onde a pessoa identifica um problema, age, verifica como foram as implementações desse problema e depois verifica se as métricas estão satisfazendo a etapa anterior. Outra ferramenta que foi muito utilizada para a composição do A3 é uma ferramenta chamada Top Management, que trouxe essa ideia de controle visual que o A3 apresenta para a gente e textos objetivos e curtos. Mas, dado esse panorama, por que o nome é A3? Bom, ele leva esse nome por ele ser literalmente estruturado em uma folha 3, composto por alguns blocos. Ele pode ter de 5 a 8 blocos e no nosso exemplo nós trouxemos 7. O primeiro é para estabelecer a importância do cenário, a importância de um problema específico. O segundo, a gente descreve as atuais condições do problema. O terceiro, a gente identifica o resultado que desejamos alcançar. E no quarto, a gente analisa a situação para entender a causa raiz. Porque, como já citado, o A3 ele parte da premissa de que a solução realmente se inicia apenas no entendimento profundo de como o trabalho foi feito. Tanto por isso que a maior parte dele, né, a metade dele é estruturada no planejamento. Isso, agora a gente vem à segunda etapa, né, que é a parte de fazer, verificar e agir. A gente começa com as contramedidas, que é um conjunto de situações, de ações, que tem como objetivo atingir aquelas metas definidas nas etapas anteriores. Então, a gente tem o problema real, como que esse problema acontece, e as contramedidas são ações completamente inversas às desse problema, para que a gente consiga fugir dele. Depois a gente vem para a etapa 6, que é a verificação dessas contramedidas. Então, a gente vai verificar como vai ser o plano de ação dessas medidas, como que a gente procura implementar, quem vai fazer o quê, quando. Inclusive, uma das ferramentas utilizadas nessa etapa é a 5W2H, que é onde a gente pergunta quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, e assim por diante. Depois disso, a gente vem para a sétima e última etapa do nosso modelo, que é o acompanhamento e ações futuras. Essa etapa, ela tem como objetivo mensurar tudo aquilo que foi feito, depois que já foi implementado, para ver se ele realmente está trazendo medidas que são palpáveis e que estão de acordo com as nossas metas, para a partir daí a gente tomar decisões, se a gente continua essa etapa de melhoria desse mesmo caso, ou se cabe mesmo uma nova implementação para a solução desse problema, caso ainda não tenha sido resolvido. Pode passar. Aí a gente vem para um estudo de caso, né? É possível a gente aplicar o A3 no Pessoa 360? É uma pergunta para vocês pensarem, mas eu gostaria que vocês tivessem em mente o problema que a gente teve na semana passada, onde a gente teve uma inconsistência nos dados na hora de exibir a função do colaborador pesquisado. Essa função ela não estava fidedigna com o manograma. O que vocês acham? A gente consegue fazer a aplicação do A3, dado esse panorama? Não consegue? O que vocês pensam sobre isso? Bom, nós acreditamos que sim. Contextualizando, a gente teve a falha na consistência dos dados que não são notificados aos atuais usuários da aplicação. No cenário atual, a gente tem uma aplicação completa em estado beta e que foi identificada a inconsistência em uma das tabelas principais e ela pode ocasionar graves erros nos atendimentos. A meta é que todos os atendentes, antes que comecem seus atendimentos, saibam que existe essa falha atualmente, né, que eles sejam notificados sobre isso, e esse aviso ele deve aparecer em todas as vezes que o atendente entrar na aplicação até que a falha seja sanada. Indo para a parte de análise da causa raiz, a gente tem que entender por que existe esse problema, né? Esse problema existe por causa de uma importação de dados que foi elaborada de forma estrutural, ou seja, fora do nosso escopo, uma falha que foi importada lá no Faz Aí. E essa inconsistência nesses dados influencia todas as aplicações que fazem usufruto dessa informação, que é a da tabela user.
Isso implica diretamente na nossa aplicação, porque o atendente final ele tem como objetivo entender qual é o panorama daquele usuário pesquisado para prestar um bom atendimento. Então, a nossa contramedida principal, já que sanar esse problema não está dentro do nosso escopo, além de fazer o aviso para o faz aí, abrir o mandaí para o faz aí fazer essa alteração, a gente faz a nossa parte, que é algumas pessoas da equipe vão verificar o melhor elemento dentro do AI Builder para usufruir de um data resource que vai buscar dados em uma tabela de avisos, que também vai ser criada. Esse data resource ele vai procurar por avisos que foram inseridos nessa tabela que estão com o campo ativo. Se tiver algum aviso no campo ativo acionado, esse elemento vai abrir um modal com esse aviso. Caso não tenha, esse modal vai desaparecer, vai ter a condição de hide. Aí a gente, para a parte de verificação de contramedidas e acompanhamento de ações, a gente teria que ter implementado essa situação. Como é uma ideia hipotética para fazer a gente pensar, a gente pensou numa situação onde a gente poderia mensurar esses dados, né? Então, a gente pensou em criar uma tabela de log, onde toda vez que um agente fechasse o modal, ele inserisse um registro numa tabela de log. E aí um Flow Designer ia verificar todos os usuários que fecharam esse registro e não repetindo por usuário, seria voltado só para cada usuário, e enviaria um survey perguntando se existe ou não alguma melhoria, se ele realmente achou útil aquele aviso, se isso impediu ele de alguma forma de cometer algum erro no atendimento do funcionário, para a partir daí a gente conseguir avaliar se é necessário uma nova implementação, uma solução diferente, ou se essas contramedidas realmente sanaram o nosso problema. Aí a gente utilizou dessas bibliografias, então a gente não tirou as ideias da nossa cabeça, inclusive essa ideia de 5 a 8 etapas não foi algo que a gente simplesmente inventou, a gente entendeu alguns modelos, não existe um modelo fechado nas explicações, mas existe essa liberdade, e a gente entendeu que esse modelo que a gente utilizou é o que mais atendia essa situação que a gente havia escolhido como uma situação hipotética. A gente utilizou o site Núcleo de Conhecimento, que explica sobre metodologia 3, o Lean.org, que é um site também focado em Lean Manufacturing, e a gente usou um paper da USP, do site E-Disciplinas, que explica como que a Toyota chegou nessa ideia do A3 e como foi implementado o A3 no dia a dia na Toyota. É isso, eu queria agradecer a atenção de vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai ter o prazer em tentar